estúdio, os números apontam um cenário desolador para a comunidade LGBT no Brasil. 420 pessoas morreram em 2018 no Brasil, vítimas de LGBTfobia. São 320 assassinatos e 100 suicídios. Segundo agências internacionais, mata-se mais no Brasil do que em países onde há pena de morte contra pessoas LGBT. Em meio a números alarmantes, a semana passada recebemos das poucas boas notícias desse ano. A LGBTfobia foi criminalizada pelo Supremo Tribunal Federal e passou a se equiparar ao crime de racismo. Além disso, parte da história LGBT, este mês, no teatro, volta aí com a peça De Volta a Rhymes e nas ruas com a Parada do Orgulho LGBT que acontece nesse domingo e tem como tema os 50 anos de Stonewall, o episódio de repressão policial num bar de Nova York em 1969, que se tornou marco para o ativismo LGBT em todo o mundo. Pois é, a gente começou então com essa entrevista com o Jean Willis, falando um pouco sobre esse momento em que a gente vive. Eu quero que vocês falem um pouco agora a respeito disso. Que momento é esse histórico que vivemos em relação à população LGBT? É positivo? É mais negativo? O que é esse momento, pessoal? Vamos começar com a Cláudia? Bom, boa tarde. Boa tarde. Na verdade, assim, quando o Jean estava falando, assim, é lamentável que ele tenha que sair do país. Ele é uma liderança importante, inclusive para a comunidade LGBT. É realmente um crime. Mas deixou 2 substitutos à altura, porque acho que o Davi Miranda, ele vai estar na parada, né? E o Graham também, né? Sem comentários. Agora, o que eu estava pensando assim, a violência aumentou porque o empoderamento aumentou. Eu até já me perguntaram se as pessoas têm medo do que vai acontecer. Eu acho assim, vai aumentar a violência, sim, porque ninguém vai voltar para o armário, entendeu? O empoderamento, o que a gente já conquistou, sabe, a visibilidade, a autoestima que a gente recuperou em muitas coisas, ninguém vai conseguir mais baixar a cabeça, ter medo de pegar na mão. Acho até que a violência está aumentando justamente porque as pessoas estão se mostrando. Né? Não tem medo, elas estão agindo com normalidade, ocupando espaço e sendo elas mesmas. E isso incomoda. Né? E é lógico, um presidente que estimula, que trouxe à tona, né, um preconceito que é histórico, que é uma coisa, né, do brasileiro, tal, ele conseguiu empoderar também o outro lado. Né? Porque são 2 empoderamentos aí que estão se enfrentando. É uma guerra, né? Não deixa de ser uma guerra. E vai ter perdas, mas eu acho que a vitória é assim, a luta vale a pena. Eu acho que esse ano, trazendo a questão, não, desde os anos 60 lá, passando pela ditadura aqui nos anos 80, né, e com o começo das paradas, o que foi retomar o movimento que passou por uma destruição, até por questão do HIV, né, que matou lideranças, que praticamente enterrou o movimento aqui no Brasil. De repente, no final de 90, né, o pessoal surge com as paradas. Quer dizer, todo esse processo, é importante que as pessoas entendam. A luta é nossa, é o nosso feijão com arroz, a gente está acostumado com isso. Ele não vai nos assustar. Ele só vai dar força, talvez, até para que, nesse momento, as pessoas entendam como é importante a organização. Porque eu senti, por exemplo, muita gente procurando, se reunindo, né, e agora, o que a gente faz? Como é que vai ser isso? Faz como fizemos sempre, desde lá do bar, até passando pela ditadura, é rua, é enfrentamento, é organização, é conscientização. Nós estamos num momento interessante, né, porque a gente tem apoio, a gente conquistou mais a parada conforme ela foi crescendo, como visibilizando todo o movimento. A gente conquistou e a gente conquistou muitas pessoas que entenderam o que é a nossa reivindicação. Não queremos nada além. Foi até um tema, inclusive, da parada, nem mais nem menos. Os mesmos direitos. Então, as pessoas passaram a conviver, entendendo a parada, acompanhando a parada, foram acostumando com o discurso e a convivência da diversidade. Então, é um cenário mais difícil para a extrema, né? Para os intolerantes. Sim. Então, vai ter enfrentamento. Óbvio que a violência aumenta, mas é o produto do empoderamento. Empoderou o lado da intolerância, mas nós também estamos empoderados. Sim. Agora eu quero perguntar para a Mara o seguinte: a gente vive num país de leis que pegam, leis que não pegam. A criminalização da homofobia, de alguma maneira, vai ser uma coisa que vai ser respeitada? Absolutamente. Não tem como não pegar.
Essa história eu só ouço no Brasil, né? Essa história de coisa que pega, coisa que não pega. A gente não tem isso em outros países. E aqui não é o fruto de um pensamento de uma pessoa no poder que vai falar assim, eu quero que isso aconteça. Isso é o fruto de um movimento que vem como uma onda de há muito tempo. Então, acho que a importância também da parada é justamente esse fato. É o fato de que as pessoas se conscientizam, vão à rua, se expõem, justamente para falar, olha, se acontecer alguma coisa, se houver retrocesso em direitos, nós estamos aqui para lutar. Sim. Então, isso não é uma coisa que assusta. Ao contrário, isso é uma coisa que traz as pessoas, não ao enfrentamento, mas a uma posição de se defender, de ficar em pé e dizer, olha, aqui nós vamos continuar lutando. Então não tem essa coisa de lei não pegar, porque a lei, não é só que a lei é para todos, mas é o fato de que isso é o resultado de uma sociedade que se movimenta nesse sentido. O direito ele é um reflexo da sociedade, não ao contrário. Sim. Então isso aí é o que vem de todo o movimento social que resultou finalmente nessa lei. E uma coisa que eu quero deixar claro como advogado, não tem, muitas vezes eu ouço, né, as pessoas dizerem, não tem a questão de se enquadrar, de encaixar um quadrado no círculo, porque nós estamos falando de racismo. Só quero lembrar o seguinte, essa lei de racismo é de 89. Em 97, houve outra lei para se alterar a lei de racismo, para incluir grupos étnicos, nacionalidades diferentes e religiões diferentes. Portanto, se estão dizendo que isso não tem nada a ver com racismo, então os evangélicos também não têm nada a ver com racismo. Porque eles estão protegidos. Ninguém pode fazer qualquer apologia contra qualquer tipo de religião. Sim. Porque isso é defendido por essa mesma lei. Sim. As coisas são iguais. O Rio... Nada mais do que o direito que se merece. Todos são iguais. Agora, o Rio de Janeiro está sofrendo, todas as religiões de matriz africana, teve um boom, assim, né, aquelas coisas de os terreiros serem invadidos e tudo quebrado, e isso tudo apareceu muito na mídia. Assim que a notícia arrefeceu, retomaram e estão fazendo exatamente as mesmas coisas. Pela lei, tudo isso é crime, mas está acontecendo tudo do mesmo jeito. Aquilo que a Cláudia falou também, é porque se deu voz a uma monstruosidade. São pessoas que... O que nós estamos vendo no Brasil hoje, isso está refletido no judiciário também, porque eu estou falando aqui como advogado, né? O que nós temos foi um empoderamento de um setor da sociedade que estava calado porque sabia que estava fazendo errado. Sim. Sabia que esse tipo de pensamento é um pensamento reprovável. E mesmo assim, agora eles encontraram voz. E dentro do judiciário, fazendo a ponte com aquilo que o Jean falou, o que eu particularmente estou vendo desde 2015, não 2014, que foi o começo de tudo isso, é um comportamento do judiciário que tem se alterado. E que eu acho que é um vírus que nós precisamos tomar muito cuidado. Não é o judiciário como um todo, são alguns juízes que se acham que estão acima da lei. Sim. Então, o que nós estamos vendo hoje, independentemente de se discutir política, nós temos que discutir devido processo legal. Sim. Agora, é muito triste a gente chegar nesse ponto de, até um pouco tempo atrás, a gente lutava por mais direitos, né? E agora é nenhum direito a menos. Então, é para segurar, pelo menos, o que temos nesse momento, né? E daí, nesse sentido, Pedro, eu queria que você falasse um pouco, na verdade, sobre a peça, porque Jean Willis falou que o enredo tem bastante a ver com a vida dele, e você concordou, falou com a minha também. Eu quero que você fale um pouco sobre isso. Absolutamente. Quando eu vi a primeira montagem desse texto, eu também vi a vida do Jean William no espetáculo, mas principalmente a minha. O espetáculo, antes de mais nada, eu gostaria de dizer que o espetáculo tem a direção da atriz e diretora Cássia Goulart e tem a dramaturgia do René Adriano, porque o texto é baseado, livremente inspirado no romance do escritor, filósofo e sociólogo francês Didier Eribon. Eu vi essa montagem na França, uma adaptação. Na adaptação, quando eu assisti, eu tive muito desejo de trazer e fazer uma outra adaptação no Brasil. E foi isso que a gente fez. Eu convidei o René para fazer a dramaturgia. E no processo de escrita do René, ele também se identificava muito. Na verdade, acho que não só os gays se identificam como pobres, negros, todo mundo que passou por um processo de mudança importante na sua vida, principalmente mudança através do estudo, que é a base desse espetáculo,
tem um ponto de identificação forte. O espetáculo tem como personagem o próprio Didier, eu diria até que o personagem seria Pedro Vieira, disfarçado de Didier Ribon, que luta para se desvencilhar do seu histórico de ter participado e ter vivido em um mundo operário. Ele se envergonha de ter como família pais e irmãos e família inteira trabalhando como operário. E ele quando viaja, ele vira um intelectual e aí se dá a volta, né? Isso, aí assim, ele viaja mais por conta desse desconforto, de não se sentir à vontade nesse meio, e por conta de sofrer muito com a questão da homofobia que ele tinha em casa, do pai e dos irmãos, e dos colegas do pai dele, também todos os operários. A gente está falando de uma França dos anos 60. Sim. Então ele vai para Reims com a vontade de nunca mais voltar. Depois de mais de 30 anos, no dia seguinte em que o pai dele morre, mesmo sabendo da morte, ele se recusa a voltar para o velório e volta no dia seguinte para ver a mãe, para conversar com ela. A partir de vários encontros com a mãe, ela lhe apresentando através de fotos toda uma família que ele se recusou a conhecer, irmãos não, os sobrinhos, as cunhadas, toda uma família que ele simplesmente, não, essa família não é minha. Ele renegou a família inteira, porque o desejo dele era se apartar da questão da classe operária, mas ele se apartou de absolutamente tudo. E agora, tudo volta com isso. O auge da peça é aquele relato visceral da sua tomada de consciência. Todo mundo chega a essa conclusão que é uma coisa absolutamente arrebatadora. Você concorda? Eu concordo, porque ele tem um momento no espetáculo que ele fala que o que salvou a vida dele foi o movimento dele para o estudo. E ele descobriu isso muito cedo. Ele descobriu que ele não queria continuar seguir o destino que estava reservado para ele, que era o destino de ser operário. A família dele inteira, todas as gerações anteriores foram operários. Ele falou, não, isso eu não quero para a minha vida, e ele resolveu estudar. Se formou, mas assim, o que ajudou também foi a questão dele ser gay. Ser gay também salvou a vida dele. Essa descoberta dele, essa aceitação mesmo, e lutar. E todos os seus livros que são publicados, ensaios, é sobre a questão da sexualidade gay. Como se deu a formação da subjetividade gay. Os livros dele são incríveis. Ele é o autor, inclusive, da biografia do Michel Foucault. E ele tem um livro bacanérrimo aqui no Brasil, já publicado, que é Reflexões sobre a Questão Gay. E em 2020 nós teremos a publicação no Brasil De Volta a Reims. Puxa. Que eu também ainda não saí de tudo. Cláudia, isso vai ser a primeira parada durante o governo Bolsonaro, de fato. O que vocês estão esperando? Tem alguma mudança em relação ao comportamento por conta disso? Olha, na verdade, assim, é engraçado, mas parece que não mudou nada assim, para nós. O pessoal está interessado. Tem, inclusive, um patrocinador que ele tem... Qual é a ideia do patrocínio? São empresas que têm inserção na comunidade LGBT e que contratam, inclusive, trans, né? E uma delas comprou uma briga, inclusive, né, com o governo, que foi a Burger King. Então, e ela vem assim com sangue nos olhos, assim, aumentou o patrocínio e quer é interessante, porque você vê que é um fruto que é uma situação muito diferente dos anos 80, imagina, jamais se imaginava, né, que a gente ia ter um apoio desse. E assim, a gente vai ter um bloco que vai se organizar contra o Bolsonaro na parada. Não é nossa organização, mas tem um povo que vai se organizar lá. Sim. Já estão combinando, né, de fazer um ato. E eu acho que o pessoal vai com sangue nos olhos mesmo, porque é aquela coisa assim, o pessoal é muito desaforo, entendeu? Sim. Ninguém vai se acostumar a voltar para trás. É o que eu falei, não tem como. E assim, e quem a gente conquistou, né, de certo modo, tanto até em autoridades, as pessoas que estão ajudando, também não querem perder isso. Sentem que é melhor viver na democracia, é melhor viver na diversidade, entendeu? É um mundo mais tranquilo, entendeu? Então, eu acho que isso é uma coisa que vai se traduzir na avenida. Eu acredito que confronto eu acho que não vai ter, embora tenha um aspecto muito triste de ter muita gente na comunidade LGBT que votou nele.
Essa falta de consciência, né? Tanto negros que votaram nele, mulheres que votaram nele, LGBTs e pobres, gente que acabou comendo na mesa, com Bolsa Família, usando ProUni e toda FIES e toda. Vou votar. É louco isso, essa falta de consciência de entender o seu lugar e como reflete, né? Como é importante você entender que o seu voto também você tem que entender o que está representando esse voto. Claro. Você não está votando para destruir um partido, você está votando para destruir você. E todos vão sentir. Você percebe que a comunidade já está percebendo que foi um tiro no pé, essa escolha desse presidente? Acho que sim. Porque eu vi muita gente que, no começo, né, concordava com toda a Lava Jato, Lula tem que ficar preso, não sei o quê. Não, foi facada, né? Foi facada, foi. E, de repente, hoje já está falando assim, você viu o que está acontecendo? Assim, às vezes dá vontade de falar assim, eu vi, eu estou avisando desde que... Mas aí é melhor, né, para não criar confusão. Aí são os mais apavorados. É louco isso, são os que vêm, e agora, o que a gente vai fazer? A gente precisa se organizar. Na verdade, né? Simplesmente... Não, a gente precisa se organizar, a gente precisa se organizar. Eu falei assim, precisamos. Olha só, você que curte a TVT e quer contribuir com a gente, se inscreva no nosso canal do YouTube, /RedeTVT e torne-se membro. Assim você participa da construção desse canal público e aberto. A gente agradece.